Louvado seja o Senhor, estamos aqui juntos novamente para juntos desfrutarmos da palavra do Senhor, uma palavra de preparação para a sua vinda. Essa série de mensagens baseada nas epístolas aos Tessalonicenses tem como tema aguardando a vinda do Senhor. Nós hoje vamos compartilhar a parte 8. Porque nós sabemos que as epístolas de Paulo aos Tessalonicenses falam muito a respeito da volta do Senhor e do nosso viver. Então, se nós aplicarmos isso para as nossas vidas hoje, realmente nós estaremos nos preparando para a volta do Senhor. E essas epístolas de Paulo aos Tessalonicenses são muito práticas, porque tocam em vários aspectos do viver. E nós temos enfatizado bastante ultimamente, tocando principalmente em 1 Tessalonicenses capítulo 3, sobre o cuidado de Paulo para com os Tessalonicenses, a preocupação que ele tinha para com eles, e, para tanto, enviando Timóteo. E nós já vimos que, pelo fato de Paulo ter semeado uma palavra antes de deixar Tessalônica, os tessalonicenses, eles permaneceram em pé, firmes, mesmo no meio da tribulação, das perseguições, das provações. E aí nós podemos ver como a palavra de Deus é importante, que Deus sempre nos dá a palavra ao seu tempo, uma palavra que nos prepara para vivermos diante dele e para enfrentarmos os problemas que surgem a cada dia. Hoje nós vamos começar a partir de 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 8. Nós sabemos que Paulo, ele tinha ficado contente porque Timóteo tinha voltado, trazendo notícias sobre a fé e o amor dos tessalonicenses. Então, no versículo 8, nos é dito o seguinte: porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Olha, essa expressão realmente é uma expressão muito rica, porque diz assim, se vocês estão firmes no Senhor, nós, então, agora vivemos. Isso quer dizer, nós ganhamos vida ao saber da condição de vocês. Esse é um princípio espiritual muito importante e que nós mesmos, nós todos, eu creio, nós já experimentamos. Quando os irmãos ganham vida e crescem e vencem, os que cuidam desses irmãos também ganham, tá certo? Então, se você está cuidando de alguém e essa pessoa ganha do Senhor, e quando você percebe que essa pessoa está ganhando do Senhor, você também ganha do Senhor. E é isso que Paulo está falando. Ele está dizendo que ele ganhou vida ao saber que os irmãos estavam firmes no Senhor. E não somente ele ganhou vida, ele estava muito alegre. Ele e seus cooperadores estavam muito, muito alegres. Olha só o que diz o versículo 9. Pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus. Olha só, Paulo estava dizendo, que ações de graça podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, quanto a vocês? Ele estava tão alegre, dizendo, eu não sei nem como agradecer ao Senhor. Que ações de graça podemos tributar a Deus no tocante a vós outros? Por toda alegria. Olha só o que ele diz. Por toda alegria com que nos regozijamos
por vossa causa. Aleluia! Diante do nosso Deus. Então, isso nós podemos ver. Se nós levamos alguém à presença do Senhor e essa pessoa se converte, nós não nos enchemos de alegria? É uma alegria indizível, é uma alegria diferente, não é alegria porque ganhou alguma coisa nessa terra, mas é uma alegria espiritual, é uma alegria que a gente não tem nem como expressar. E também, se você está apacentando um irmão, cuidando de um irmão, e esse irmão começa a crescer, a buscar e amar o Senhor, você também se enche de alegria. É disso que Paulo está falando. E creio que todos nós temos essa experiência, não é verdade? E principalmente agora que estamos dando atenção a essa rede de apacentamento, encorajando os irmãos sempre, se lembrar dos demais irmãos, né? Telefonar, ter comunhão, cuidar. Isso traz muita alegria para nós. Não é uma alegria que a terra pode dar, que o mundo pode dar. É uma alegria no espírito. Agora, cuidar de alguém, correr atrás de alguém para pregar evangelho, muitas vezes não é fácil. E mesmo quando estamos cuidando, apacentando, passamos por muitas situações difíceis. Olha só, o Senhor Jesus, no Evangelho de João, capítulo 16, versículos 20 a 22, ele diz o seguinte: em verdade, eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Por quê? Porque o Senhor iria deixá-los. Mas o Senhor iria deixá-los por causa da obra da redenção. Então ele disse assim: eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, depois de ter nascido o menino, já não se lembra da aflição pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também, agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Olha só, o Senhor estava aqui falando sobre o que os discípulos iriam passar. Mas ele comparou essa tristeza, esse sofrimento, com o parto, com a mulher dando à luz. Isso nos mostra o quê? Que nós cuidarmos de alguém, que nós pregarmos o evangelho para alguém é como dar à luz. No momento tem muito sofrimento, mas quando nós conseguimos ver o resultado, a alegria nos enche. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa bastante experiente, uma pessoa bastante sábia, né? Era um conhecido meu, amigo. Ele disse uma coisa. Ele disse assim: preste atenção. Ele acompanhou muitas mulheres, né? Na questão do parto. Ele diz: mulher, quando está no parto e está aquela dor, aquela coisa, o que pensa e o que diz? Não, é só isso aqui, não quero mais ter nenhum outro, não quero mais ter filho, é só isso aí. É muito sofrimento. Hoje, né, a maior parte das mulheres, né, eles passam por cesárea, então não tem esse tipo de sofrimento, mas aquelas mulheres que passam pelo parto natural, aquelas dores, tudo, sempre diz assim: esse aqui não, é esse aqui, não quero mais, é esse aqui, só esse aqui, é porque é muito sofrimento, muita dor.
Daí ele disse assim, na hora do parto, da dor, fala isso. Mas depois do parto, depois que a criança nasceu, e depois que a criança, ele diz assim, pega a criancinha no colo, né? Depois de um certo tempo, diz assim, eu quero ter mais filhos. Tá vendo? Então, é o seguinte, na hora de cuidar, na hora de realmente pregar o evangelho, a pessoa não quer, há sofrimento, há dor, mas aqui diz que nesse momento choramos, mas a tristeza se converterá em alegria. Hoje, quando nós servimos a casa de Deus, há muitas vezes a tristeza, muitas vezes há sofrimento, mas a tristeza se converterá em alegria. Porque que diz, então, a mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Então, quando nós cuidamos de irmãos, quando nós pregamos o evangelho, a pessoa se converte. Quando cuidamos, irmãos, eles crescem. Então, vida foi gerada. E aí nós esquecemos, daí toda aflição, todo sofrimento, daí a gente diz, valeu a pena, que coisa boa. E hoje nós estamos todos numa jornada para o reino, e nós estamos passando por tribulações, sofrimentos, situações difíceis, não é verdade? Então nós passamos por isso tudo, é para o nosso crescimento de vida, é para que um dia nós possamos reinar. Então o Senhor diz, assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Amados irmãos, amadas irmãs, tudo que nós fizermos no Senhor, por meio do Senhor, para o Senhor, por mais difícil que seja, por mais sofrido que seja, trará uma alegria indizível. E essa alegria ninguém poderá tirar. Porque essa é uma alegria que vem do Senhor. Em Lucas 15, 7, diz assim, digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ele fala de um júbilo no céu. Então, louvado seja o Senhor, quando nós pregamos o evangelho, quando nós cuidamos de pessoas, nós desfrutamos do júbilo do céu, porque nós desfrutamos da alegria de Deus. Quando Deus está alegre, nós também ficamos alegres. Por isso, amados irmãos, amadas irmãs, vamos perseverar no cuidado uns pelos outros. Não é fácil, mas traz uma alegria muito, muito grande. Louvado seja o Senhor por isso, não é? E ele ainda, Paulo, daí no versículo 10, diz assim, orando noite e dia, com máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Paulo realmente tinha preocupação pelos tessalonicenses. E aqui ele diz que ele orava noite e dia. Amados irmãos, amadas irmãs, nós estamos vivendo uma época em que nós precisamos orar uns pelos outros noite e dia. Há irmãos, há irmãs passando por situações extremamente difíceis. Então, uma oração, uma palavra de consolo tem um valor muito, muito grande. E aqui diz que ele orava noite e dia
com máximo empenho, porque ele tinha um desejo de vê-los pessoalmente. Ele não orava de qualquer maneira, mas ele realmente fazia de tudo. Ele orava para quê? Para poder ir visitar os irmãos e ali reparar as deficiências da fé dos irmãos. Porque ele sabia, esses irmãos ainda precisam de mim, a fé deles está bem, mas eles precisam ainda crescer mais na fé, porque a fé ainda tem deficiência, tá certo? Por quê? Porque eles eram muitos novos. E aí nós percebemos que todos nós necessitamos sempre mais e mais da palavra de Deus para reparar as deficiências da nossa fé. E louvado seja o Senhor, porque o Senhor está falando conosco. Você pode ver, amado irmão, amada irmã, nessa época de pandemia, agora tem tantas reuniões, tantas mensagens, não é verdade? Oh, tem coisa demais, é como se você entrasse no restaurante e trouxesse, então, o cardápio para vocês. Ali tem um monte de pratos e você ainda pode escolher. Então, olha, todos nós precisamos conhecer mais de Cristo, conhecer mais da obra redentora de Cristo, tudo que Cristo cumpriu, conhecer mais do plano de Deus para a nossa vida, conhecer mais da economia de Deus, porque à medida que nós vamos recebendo essas palavras, a nossa visão se amplia e a nossa fé aumenta. E nós já vimos no passado que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Por isso, quanto mais ganhamos da palavra de Deus, mais a nossa fé aumenta. Primeiramente, quanto mais conhecemos a fé objetiva, isto é, aquilo que nós cremos, mais o ato de crer se intensifica. Isso é tudo muito importante. Agora, se você não tem fundamento na palavra, você vive muito baseado nas suas emoções, nos seus sentimentos, e você sabe que os sentimentos humanos oscilam demais. É como uma montanha russa, né? Sobe e desce assim. E daí você vive pelo sentimento. Tem dia que você acorda alegre, tem dias que você acorda triste, e aí a sua fé, se a sua fé segue sentimento, é uma fé que oscila. Mas louvado seja o Senhor, a fé segue a palavra, e a palavra de Deus não muda. A palavra de Deus dá estabilidade para a nossa vida. E isso aqui é alguma coisa fundamental, certo? Olha agora, outra coisa que nós precisamos ver aqui é que ele estava falando o seguinte, não é? Que ele estava orando com o máximo empenho para poder ir visitar os irmãos, para reparar as deficiências da fé. Então, nós precisamos ver, nós todos temos deficiências ainda na fé, e por isso que Deus fala conosco. Por meio da palavra de Deus, do falar de Deus, a nossa fé, as deficiências são eliminadas. Louvado seja o Senhor. Daí ele diz que estava orando com o máximo empenho para poder ver pessoalmente os irmãos. No versículo 11, então, Paulo ora, ele diz assim, ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus, nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós. Nós sabemos de uma coisa, quando há distância, não há possibilidade da gente, naquela época, por causa da distância, não tinha condições de apacentar uma pessoa, a não ser por carta, certo? Mas hoje, graças a Deus, nós temos celular, nós temos WhatsApp e tantas outras coisas, tantos aplicativos, não é?
Nós, ou pelo menos, podemos cuidar de pessoas à distância. Antes, não tinha. Somente era possível por meio de carta, mas um método, uma maneira importante é a oração. Certo? Porque a oração não sofre influência da distância. Eu estou aqui, eu posso orar por irmão na África. E sabe de uma coisa? Surge então uma conexão espiritual e as coisas acontecem ali na África, apesar da distância. Nós não somos limitados pela distância. Por quê? Porque nós temos os meios espirituais. Então, orar é muito importante. E aqui nos mostra que ele orava ao Deus e Pai e Jesus, nosso Senhor. Então, observe uma coisa, nós já falamos, quando nós falamos em Deus Pai, é uma questão de conexão, porque o nosso Deus, ele é a fonte da vida. E quando falamos do nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos falando de encabeçamento. Então, por meio da oração ao nosso Deus e Pai e ao Senhor Jesus, nós temos conexão e encabeçamento. Louvado seja o Senhor. Nós temos um espírito em nós, que é o espírito de filiação, e que nos leva a clamar, Abba, Pai, nos leva a invocar, Abba, Pai, que coisa maravilhosa. Podemos orar, e ao orar, nós temos essa conexão espiritual para que o Senhor opere. Tá certo? Agora, uma coisa nós precisamos ver. Ele orou sobre ir até os Tessalonicenses. Ele orou a respeito de uma viagem. Tem alguém que pode pensar, para que orar a esse respeito? Precisa ir? Vai. Por que você ainda tem que orar? Nós precisamos aprender a depender do Senhor e a perguntar ao Senhor sobre todas as coisas. Ir ou não ir não dependia de Paulo, ele tinha esse desejo, mas ele orava para que Deus o levasse, para que o Senhor o conduzisse. Ele não queria ir simplesmente pelo seu próprio esforço, pelo seu próprio desejo. Mas você vê, ele orou. Por quê? Porque ele vivia muito uma palavra que ele mesmo dizia. Em Atos 17, 28, Paulo estava pregando para as pessoas e ele disse o seguinte: pois nele vivemos, isto é, em Deus, nele vivemos e nos movemos e existimos. Como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Paulo sabia que em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Então você pode ver, ele não era somente uma pessoa que pregava sobre isso, ele vivia isso. Ele diz, em Deus vivemos, nos movemos e existimos. Por isso que ele orava a Deus a respeito sobre para onde ele deveria ir. E nós podemos ver mesmo em Atos 16, versículos 6 a 7, diz, e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Está vendo? Ele estava numa viagem missionária, então estava indo numa direção, aqui nos mostra que não foi lhe permitido, que foi impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia.
Daí eles dizem, então vamos ir para Bitínia. O Espírito de Jesus não permitiu. Por quê? Porque o Deus tem os seus planos, tem suas maneiras, e Deus também tem o seu tempo. Por isso que, então, Paulo, ele estava orando. Ele não dizia assim, eu vou. Não é assim. Ele orava, porque ele se movimentava em Deus. Essa realidade, em Deus vivemos, nos movemos e existimos. É o Senhor que prepara todas as coisas e ordena todas as coisas para a nossa vida. Ele é aquele que nos segura, que nos conduz. Nós estamos nas mãos do Senhor. E isso é uma lição também que nós precisamos aprender. E tem um versículo que nós todos conhecemos muito bem. Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor. Você não deve dizer, não, o caminho é meu. Não, entrega. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Né? Isso é maravilhoso. Agora, então, vamos para o versículo 12 de 1 Tessalonicenses, capítulo 3, e diz assim, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Eu vou ler agora esse mesmo versículo na versão King James atualizada. Que o Senhor vos faça crescer e transbordar o amor que tendes uns para com os outros e para com todas as pessoas, a exemplo do nosso amor por vós. Então, Paulo, ele diz o seguinte nessa sua oração pelos Tessalonicenses: o Senhor vos faça crescer e aumentar e transbordar no amor. Aí nós vemos algo maravilhoso. É o Senhor que faz crescer e aumentar o amor. Porque Ele é o amor. Ele é a fonte do amor. E outra coisa que eu quero que os irmãos percebam é que é possível crescer e aumentar no amor. É possível crescer e transbordar o amor. Aí, quando nós percebemos isso, qual deve ser a nossa atitude? Nós devemos falar ao Senhor, Senhor, eu agora vejo que, apesar de eu amar os irmãos, esse amor pode crescer, pode transbordar. Isso quer dizer, eu posso amar mais do que eu amo hoje. Nós não devemos permanecer estacionados, parados na questão do amor. Não, eu já amo os irmãos, tá tudo bem, tá tranquilo. Não! Nós sabemos que muitas vezes nós não conseguimos cuidar de mais irmãos e mais irmãs porque nos falta amor. E aqui, olha só, ponto importante, o Senhor nos faz crescer e aumentar e transbordar no amor. E aí ele toca dois aspectos. No amor que tendes uns para com os outros. É um amor que temos entre nós, os irmãos. Tá? Amado irmão, amada irmã, esse amor pode crescer e transbordar. Não fiquemos satisfeitos com o nível de amor que nós temos. É possível crescer, é possível aumentar, é possível transbordar o amor que nós temos uns para com os outros.
Mas o Paulo aqui menciona ainda um outro aspecto. Amor uns para com os outros e para com todos. King James atualizada diz, para com todas as pessoas. Por quê? Porque nós corremos um perigo. Que à medida que o tempo passa, nós acabemos amando somente os irmãos. Ah, bom, é bom estar entre os irmãos. Não, aquele é um incrédulo, deixa ele para lá. Mas esses incrédulos precisam do Senhor. Eles precisam conhecer o amor de Deus. Mas como eles irão conhecer o amor de Deus? Por intermédio do nosso amor para com eles. Não é verdade? Então, dois aspectos do amor necessitam crescer. O amor que nós temos uns para com os outros é o amor entre os irmãos e o amor para com todas as pessoas. E quando Paulo fala a respeito disso, ele não está falando de uma doutrina. Por quê? Porque ele diz assim, a exemplo do nosso amor por vós. Quer dizer, Paulo e seus cooperadores viviam esse amor. É por causa do amor que Paulo tinha para com todas as pessoas, é que ele saía para pregar o evangelho. Não é? Senão, ele somente estaria operando no meio dos irmãos. Louvado seja o Senhor, nós estamos vendo, né, principalmente as irmãs, operando, convidando as pessoas, né, amigas, conhecidas, para participar de reuniões. Isso é o quê? É amor, amor para com todos. Não é amor somente para com as irmãs. É amor para com todas as pessoas, convidando as pessoas para virem e conhecerem e desfrutarem dessa vida maravilhosa. É isso que o Senhor deseja. Certo? Então, são dois aspectos do amor. Por quê? O amor, porque Deus é amor. E nós vimos na última reunião, o cumprimento da lei é o amor. Não é isso? Então, essa oração para que o amor aumente é uma oração também que nós necessitamos ter. Não é? E ainda mais, ele disse assim, a exemplo do amor que ele tinha pelos Tessalonicenses. Era um amor que aumentava e transbordava. Agora, no versículo 13 diz, a fim de que o vosso coração, confirmado em santidade, isento de culpa na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Nós podemos ver, então, o seguinte, a versão King James atualizada diz assim, que ele fortaleça o vosso coração para serem irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Então, nós podemos ver, então, Paulo orou para que os tessalonicenses, né, que o Senhor fizesse com que o amor deles crescesse, aumentasse e transbordasse. E o versículo 13 diz, a fim de que esse amor, quando cresce, quando transborda, faz com que o coração seja confirmado em santidade. Então, é importante confirmar, é uma questão de fortalecer o nosso coração. À medida que o nosso amor aumenta, o nosso coração é fortalecido. Certo? Então, é fortalecido, de aqui é mostrado, aqui nos é mostrado dois aspectos práticos. Santidade e isento de culpa. Isto é também, é ser irrepreensível.
Primeiro, vamos ver essa questão de santidade. Pelo fato do amor crescer, nós, claro, amaremos o Senhor, amaremos as pessoas, e também nós, cada vez mais, teremos um viver santo. E ser santo, por um lado, é ser separado do mundo, e por outro lado, é ter Deus, ser enchido por Deus, porque só Deus é santo. O que nos caracteriza é que nós temos uma vida divina. Essa vida divina é a vida que nos santifica, que nos torna diferentes das demais pessoas, que nos separa das demais pessoas. Então, a essência atrás da santidade, por um lado, é ser separado do mundo, e por outro lado, é estar cheio de Deus. E quando nós estamos, então, separados, cheios de Deus, nós estamos separados do mundo, do pecado e de tantas coisas negativas. Não é isso? E é por isso que daí fala sobre a questão de ser irrepreensível, ser isento de culpa. Por quê? Porque nós amamos o Senhor, nós cortamos os laços com o mundo, nós nos enchemos do Senhor a cada dia, e aí passamos a ter um viver longe do pecado, longe do mundo, longe das coisas negativas, longe do nosso ego, não é isso? Mas uma vida em Deus, porque nós passamos a viver para Deus. É muito importante o nosso coração ser isento de culpa. Então, olha só, o coração deve ser santificado primeiro. Isso é muito importante. Por quê? Porque é uma santificação interior. Agora, Satanás, ele quer que nós vivamos uma vida de aparência, bonito por fora, santinho, entre aspas, por fora. É aquela realidade de Mateus 23, 27, fala dos sepulcros caiados, túmulos muito bonitos, pintados de cal branquinho, mas por dentro cheio de morte. Então é muito importante nós sermos santos por dentro e santos por fora. É isso que aqui diz. Que devemos ter nosso coração confirmado ou fortalecido em santidade, isento de culpa ou irrepreensível. E aqui ele acrescenta, na presença do nosso Deus e Pai, e na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Amados irmãos, amadas irmãs, nós precisamos ver uma coisa, que a volta do Senhor, a realidade da volta do Senhor é um grande motivo, é um grande fator que nos leva para a santidade. A questão da presença do Senhor e a esperança da sua volta. Hoje nós vivemos na presença do Senhor. O Senhor está operando em nós, nos preparando para a sua vinda. Nós estaremos um dia na presença do nosso Deus e Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é? E nós sabemos disso. Por isso, nós vivemos no Senhor dentro dessa realidade. Olha só, Hebreus 12, 14 diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O Senhor virá em glória, e o Senhor virá com seus santos. O que nós queremos é estar na presença do Senhor. Olha só, fala tanto aqui do amor e já nos remete à esperança da volta do Senhor. Então,
É muito importante hoje termos uma vida santa. Uma vida separada para o Senhor e cheia do Senhor. Viver uma vida santa é ter uma vida absoluta para Deus, por Deus, com Deus e em Deus. Que o Senhor nos conduza. Que o Senhor nos faça crescer em amor, cuidando uns dos outros. E que esse amor cresça não somente entre nós, mas também para com todas as pessoas à nossa volta. Isso vai trazer muita alegria para nós e para o Senhor, porque muitos conhecerão o Senhor. E quando estivermos apacentando, muitos se voltarão ao Senhor, crescerão na vida. E nós teremos uma alegria muito grande. E assim vamos crescendo, nos santificando, nosso coração se fortalecendo no amor, se santificando e passamos a ter um viver cada vez mais irrepreensível, esperando a vinda do nosso Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fortaleça você, amado irmão, amada irmã, e faça crescer o amor no seu interior. Jesus é o Senhor.